Eu estou a fazer doutoramento na área da inteligência artificial, ética e direitos humanos. No entanto, hoje vou focar um pouco a reflexão em torno da questão da inovação e das ciências responsáveis, no ponto que se possa fazer com as questões da inteligência artificial. Não trago de uma forma mais exaustiva, como habitualmente faço, os dados propriamente recolhidos em termos de trabalho de campo, mas sim pistas para a reflexão e depois no debate sim poderei responder a todas as questões que entendam necessárias ao nível de dados mais concretos da investigação. Então, vou fazer umas breves considerações gerais, depois vou falar o que é que entendo que são os pressupostos, os requisitos necessários para a investigação responsáveis e sobre a inteligência artificial ética, que é indissociável deste questionamento, e também algumas questões relativamente às perspectivas futuras que têm a ver sobretudo com a reconfiguração da nossa identidade, se quisermos, na sociedade contemporânea, por via da revolução tecnológica que estamos a viver. Eu costumo fazer estas considerações no início para que quem me está a ouvir perceber que, sendo o enfoque do meu trabalho a inteligência artificial ética e responsável, foco-me obviamente mais nos desafios que ela nos coloca do que nas potencialidades, que são imensas, não é? E que também merecerão, obviamente, a nossa consideração e a nossa atenção, mas no meu estudo de investigação o foco é, de facto, os impactos que a inteligência artificial pode ter nos direitos humanos. Portanto, darei especial atenção aos desafios e não às potencialidades. Além disso, também tenho que dizer que, sendo da área social, não sou da área da engenharia, nem das tecnologias, tenho que dizer que, existindo vários tipos de inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial assumem, de facto, características diversificadas. Contudo, para a abordagem dos desafios, eu foco-me sempre nos sistemas de inteligência artificial com probabilidade de risco inaceitável ou de alto risco, de acordo com o que a Comissão Europeia estabeleceu como as categorias de risco da inteligência artificial, que são aquelas que, de facto, podem pôr mais diretamente em causa os nossos direitos. E estou a falar da machine learning, do deep learning, da IA generativa, que, entretanto, surgiu com mais força, mais conhecido como um exemplo do ChatGPT, etc. Partindo destas considerações iniciais, também deixo claro que a inteligência artificial aqui é entendida, segundo esta proposta, como um ramo da ciência da computação que se propõe elaborar sistemas que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. E talvez aqui comecem os benefícios da inteligência artificial, mas também, passo a pedir nada, os próprios problemas que ela também nos pode trazer. Enfim, muito resumidamente, não vos vou apresentar um projeto de investigação, porque hoje aqui o foco é a reflexão sobre a inovação e ciência responsável, mas para saberem o que é que eu tenho andado a fazer, muito basicamente, o objetivo do meu doutoramento, da minha tese, é promover o conhecimento e a reflexão sobre a inteligência artificial responsável, envolvendo os principais stakeholders. Portanto, muito do meu vertente de investigação-ação, envolvi, quer através de grupos focais, quer através de entrevistas semi-estruturais que realizei, e de vários debates que tenho promovido ao longo da investigação, envolvi pessoas de diferentes áreas, peritos e leigos de várias áreas científicas, da área da educação, os próprios criadores, entre aspas, da inteligência artificial, os peritos em inteligência artificial, a área da filosofia, a área da comunicação social, pessoas que trabalham em marketing digital, filosofia de direito, que já tinha dito, enfim, tive de facto uma amostra bastante heterogénea, não digo representativa porque foi uma amostra qualitativa, mas bastante heterogénea em termos de áreas científicas que envolvi participativamente no estudo. Os objetivos é identificar os potenciais desafios e potencialidades que a inteligência artificial estabelece com os direitos humanos, identificar também que estratégias é que a União Europeia está a desenvolver no que diz respeito às políticas públicas para a promoção da inteligência artificial responsável. E também este digamos, o objetivo mais transversal, que é
conhecer as representações sociais que estes diferentes atores têm sobre os impactos da inteligência artificial nas sociedades em geral e nos direitos humanos em particular. E, claro, identificar estratégias de prevenção de riscos e promover a tal participação multidisciplinar. Muito bem. Eu abordei estas áreas todas, como eu disse, não vou aqui aprofundar cada uma delas hoje, mas depois, se tiverem alguma dúvida, podem questionar, porque eu abordei desde as questões do futuro, da educação, as políticas, a regulamentação, a avaliação que se faz dos procedimentos inerentes ao processo de inovação ligado à inteligência artificial e a própria dimensão tecnológica, os dilemas tecnológicos, tudo isto em termos de representações sociais, para terem uma noção do que estou, com base em que é que estou então a falar. Para falarmos de inovação e ciência responsáveis, é inevitável contextualizarmos estes pressupostos, que são que os sistemas de inteligência artificial são de natureza sociotécnica, são influenciados pela dinâmica social e pelo comportamento humano. Existe uma interdependência entre os aspectos sociais e técnicos e quer os riscos, quer os benefícios da inteligência artificial surgem precisamente dessa interação entre os aspectos técnicos e os aspectos sociais. Isto é fundamental para equacionarmos a reflexão que vamos fazer a seguir. Porque se a inteligência artificial está no nosso cotidiano de uma forma omnipresente já, que nos remete para a questão do RDP, sobre aquele poder simbólico sob o qual estamos submetidos de uma forma nem sempre consciente, mais ou menos consciente, mas um poder legitimado, de certa forma, temos também que problematizar esta questão com base, por exemplo, na teoria a partir de Calon, que nos diz que, de facto, estamos todos interligados. Cada vez mais as sociedades se desenvolvem em rede e esta sociedade hiperconectada acaba por condicionar as expectativas e a forma como nos organizamos enquanto cientistas, enquanto investigadores e enquanto também criadores ou inovadores, se quisermos, não necessariamente ligados às universidades. Então, aqui, para repensarmos esta temática, temos que ver que, segundo, isto é a perspectiva que eu adoto para abordar a questão, segundo Michel Calon, o homem é parte do todo e não, talvez não, o centro de tudo. Não é? Podemos questionar se queremos que assim seja ou não, mas a verdade é que isto é uma análise que este ator faz, que é questionável, mas que serviu, digamos assim, de base para o conteúdo que eu vou fazer. Então, o que eu proponho é pensarmos na visão prospectiva da responsabilidade na ciência e na inovação. Se estamos a falar em prospecção, obviamente estamos a falarmos numa projeção no futuro. Eu gostaria também de vos convidar a um exercício, enfim, mental, à medida que eu vou falando, se quiserem, pelo conhecimento que têm de inteligência artificial, seja mais ou menos aprofundado, tentarem perceber de que forma é que isto se pode relacionar com as representações que vocês já têm da inteligência artificial, para depois também debatermos. Porque esta visão perspectiva da responsabilidade na ciência e na inovação parte de alguns pressupostos tais como estes que eu aqui apontei, de vários atores, existem muitos outros. A responsabilidade, desde logo, é partilhada. Que responsabilidade? A responsabilidade pelos impactos do que é novo, da inovação. Eu aqui também gostaria já de fazer uma à parte, que uma invenção científica, algo novo que emerge do conhecimento e da investigação científica, nem sempre se transforma numa inovação. Só passa a ser inovação quando é apropriado, acolhido coletivamente e incorporado nas práticas cotidianas dos cidadãos. Portanto, esta noção da responsabilidade partilhada vem-nos dizer que, relativamente à ciência e à inovação, a responsabilidade pelo conhecimento científico desenvolvido ou pelo produto desenvolvido já não está exclusivamente na comunidade científica. Tem que ser visto numa perspectiva transdisciplinar e de corresponsabilização, como nos diz o Mitchell, porque quer os cientistas, quer quem investe na ciência,
quer todos os outros atores com interesses na inovação têm que assumir responsabilidades políticas coletivas. Tradicionalmente, o campo científico caracterizava-se por uma certa autonomia. Quem produzia a ciência estava, de certa forma, legitimado, quase que não se questionava o conhecimento científico, porque era sempre visto como emancipatório, como algo que iria inevitavelmente conduzir ao desenvolvimento benéfico das sociedades. Com a revolução tecnológica que vivemos, particularmente focada na inteligência artificial, novas questões se levantam e, mais do que nunca, temos de facto que assumir estas responsabilidades partilhadas. E depois, isto também implica, obviamente, que as inovações são sistémicas neste sentido, porque resultam precisamente daquela articulação que eu disse entre a componente técnica e a componente social. O Ulrich Beck, que analisa a sociedade do risco, diz-nos mesmo que existe uma certa irresponsabilidade coletiva que resulta não necessariamente da irresponsabilidade individual dos atores envolvidos, mas sim do próprio sistema, da própria forma como a ciência e a inovação hoje em dia se desenvolvem interligadamente. O que é que isto quer dizer? Nós quando falamos em inteligência artificial ética, por exemplo, que é questionável o termo, eu próprio questiono, mas depois podemos falar disso no debate, nós partimos logo do pressuposto que os valores e a moral devem estar incutidos desde a fase do desenho dos sistemas, certo? Obviamente que é verdade. No entanto, isto poderia nos remeter à tendência a chamarmos os engenheiros, como alguém já chamou, os engenheiros do caos, não é? Que só provocam algo que nos pode prejudicar. As intenções de quem cria a ciência podem não ser, e geralmente não é isso que acontece, irresponsáveis ou necessariamente motivadas por um desenvolvimento menos benéfico. O que pode acontecer, de facto, é que existe todo um conjunto de outros fatores que ultrapassam a atividade científica em si, a atividade do cientista só, mas que com ele se relacionam e que provocam, de facto, algum erro que podem provocar alguma irresponsabilidade coletiva. E isto, de facto, leva-nos a algo fundamental, que eu penso que, de uma análise mais pormenorizada, podemos concluir que, relativamente à inteligência artificial, não tem sido feito, que é tentar antecipar eventuais consequências da inovação, neste caso da inteligência artificial, o que seria fundamental para conseguirmos fazer escolhas mais responsáveis relativamente ao futuro. Se nós pensarmos bem, a inteligência artificial não é nada novo. Pode-se considerar uma inovação, mas não é propriamente algo novo, não é? Já foi nos anos 50 do século passado que surgem os primeiros sistemas de inteligência artificial, mas é hoje, só nestes últimos anos, que nós temos assistido diariamente, em termos de massa mídia e de todos os meios de comunicação que hoje temos, à difusão e à problematização e ao debate sobre estas questões. No entanto, talvez, é uma hipótese, não é? Talvez estejamos hoje mais do que nunca preocupados com algo que já vem sendo feito na última década de uma forma bem sedimentada, mas só hoje, quando começamos a sentir, desculpem o termo, na pele as consequências mais diretas na nossa vida particular e na nossa privacidade, por exemplo, dos seus impactos, é que começamos a acordar para as questões, se calhar temos que pensar um bocadinho nisto. Por isso, esta questão da antecipação é algo que, se tivesse sido feito atempadamente, talvez os benefícios fossem muito maiores do que os que serão hoje e do que os que poderão vir a ser no futuro relativamente à inteligência artificial. Existem 4 dimensões, segundo estes autores, que eu trouxe para aqui, podia ter trazido outros, de facto, que permitem, de facto, dizer-nos que podemos desenvolver com maior assertividade, se quisermos, a inovação responsável, que é a antecipação, lá está, a reflexividade, a inclusão e a capacidade de resposta. Esta questão da antecipação prende-se com o que eu acabei de dizer, portanto, as implicações nefastas, se quisermos, da inteligência artificial, das novas tecnologias,
são muitas vezes imprevisíveis, não é? Os próprios criadores dos sistemas, quem desenvolve a inteligência artificial, eles próprios, estamos a falar de deep learning, de machine learning, eles próprios dizem, é um facto, que com determinados inputs nunca se sabe se os outputs vão ser os previsíveis, às vezes nem se consegue fazer totalmente a previsão. Portanto, há aqui uma incerteza latente sobre os resultados da atuação, se quisermos, dos próprios sistemas, quando estamos a falar neste tipo de sistemas. E então, a antecipação tem que levar os investigadores, os produtores de ciência e as organizações em geral a perguntarem, a fazerem esta questão basilar, que é e se? E se? E isto é o que nos projeta no futuro. E Ravens fala-nos nesta questão fundamental, que é o e se. Só assim é que nós poderemos considerar o que condiciona, o que é conhecido, o que é provável, o que é possível, o que não será possível. Só assim é que nós vamos conseguir analisar de uma forma plural e com consequências mais realistas este desenvolvimento tecnológico que estamos a ver. Portanto, a antecipação que estes autores nos propõem pressupõe um pensamento sistemático, organizado, não é? Que nos vai aumentar a resiliência, a capacidade de enfrentar os problemas, mas também elencarmos novas oportunidades de inovação e uma agenda diferente ao nível do que se vai fazendo na investigação ligada com a inovação, não é? Não é só para antecipar cenários, o que já por si é fundamental. Nós só podemos ter uma ciência responsável se conseguirmos antecipar cenários, mas também para moldar o futuro, não é? Para moldar o futuro. A flexibilidade. Eu volto a dizer, alturas houve em que a reflexividade científica ficava restrita ao campo científico, não é? Se pensarmos na proposta do Bourdieu, na teoria dos campos, nós vimos que o capital simbólico do campo é o conhecimento. Portanto, o conhecimento era propriedade privilegiada do campo científico e a reflexividade ficava ao nível da produção de conhecimento de ciência fiável, confiável, não é? Em que nos pudéssemos apropriar dela com confiança. O que também nos remete para quem é sociologia, para a proposta de Giddens, sobre a segurança ontológica que nos dá confiarmos nos peritos, confiarmos nos sistemas periciais, mesmo sem conhecer os autores que estão a manipular esse campo. Hoje em dia isso não acontece, não é? Nós vivemos a pós-modernidade, acrescentou aos indivíduos esta insegurança ontológica de estar constantemente a questionar o conhecimento, nomeadamente o conhecimento, porque agora vivemos épocas em que todos os conhecimentos são legitimados e aceitos como válidos, até certo ponto, o que faz com que o campo da ciência e dos leigos se esvarte, as fronteiras se esvatam. E aqui, o que é que isto significa? Significa que a reflexividade ligada à inovação responsável tem a ver com a transparência que se exige relativamente ao que se estuda, como se estuda, à inovação que se desenvolve, que pressupostos é que estão por detrás dessa investigação e também subentende que quer os peritos, quer os leigos estejam conscientes dos limites do próprio conhecimento e também ter a noção de que o que no campo científico é aceito como legítimo pode não ser pela restante sociedade. Existem interesses diferenciados por grupos diferenciados e por atores diferenciados, de acordo com a posição que ocupam nos diferentes campos da sociedade, não é? Portanto, isto aqui tem a ver também com partirmos para uma postura de provocar um exame, examinarmos os sistemas de valores e as teorias que moldam a ciência e a inovação, não é? Ao contrário do que acontecia até agora, e que continua a acontecer, mas não exclusivamente, que é qualquer investigador, sejamos nós da área social ou da área não social, temos o nosso código de deontologia,
deontológico, temos as nossas comissões de ética, nós sabemos até onde podemos ir, temos os nossos limites impostos, quer dentro do campo da nossa disciplina, quer enquanto pessoas responsáveis e eticamente responsáveis, enfim. Sabemos perfeitamente que a nossa atitude individual enquanto investigadores pode ser mais ou menos ética. Nesta visão, o que acontece é que a responsabilidade aqui torna esta reflexividade um assunto público. Já não é só a reflexividade individual de quem está a criar a tecnologia, de quem está a fazer ciência, de quem está a inovar, mas é a reflexividade pública, é a reflexividade partilhada, co-criada. Okay? Eu penso que isto é importante. Claro que isto traz desafios. Isto obriga-nos a repensar as concepções que existem em termos da divisão moral do trabalho, da ciência e da inovação, não é? Porque, publicamente, os cientistas são convidados a esbaterem, como eu disse, as fronteiras entre a responsabilidade do seu papel e as responsabilidades morais mais amplas, não é? Existe, portanto, essa abertura dos campos da ciência e da inovação e a colaboração e formação multidisciplinar e a inclusão, por exemplo, de cientistas sociais e especialistas em ética incorporados em laboratórios. Eu aqui estou a cingir a área das tecnologias, obviamente, porque ciência são todas as ciências, embora nós saibamos que, por vezes, ainda se fala em ciência só em termos de ciências ditas exatas. E até aí existem campos científicos mais ou menos valorizados, embora o capital simbólico seja o mesmo, que é o conhecimento, há conhecimento mais valorizado socialmente que o outro. No entanto, penso que a modernidade tem-nos batido também essas barreiras e essas representações sociais sobre a sobreposição de alguns saberes relativamente a outros, mas ainda temos um longo caminho. Outra vertente fundamental para fazermos investigação e inovação responsável é a questão da inclusão, que está relacionada, obviamente, com a anterior questão e estão todas interligadas, mas tem a ver com o facto de, cada vez mais, por exemplo, a elaboração das políticas especializadas já não serem tão elaboradas de cima para baixo. Não é? Tem sido, de facto, desenvolvido um esforço de inclusão de diferentes vozes na problematização da elaboração das políticas e da própria ciência, e isso leva-nos, de facto, para o que o Gooding e o Dries que nos falam de mini-públicos, que é, no fundo, chamar à reflexão sobre, neste caso, a ciência e a inovação, pessoas que tradicionalmente não eram chamadas, parcerias com multi-atores e incluindo leigos em comitês consultivos, científicos e outros mecanismos híbridos que tentam diversificar a forma como vamos governando a ciência e a inovação. Se pensarmos, fazendo a ponto com a inteligência artificial, tem existido aqui alguma dificuldade, embora a inteligência artificial, os peritos que eu entrevistei assumem, é óbvio, para todos, penso eu, o óbvio não é uma palavra que a ciência deve utilizar muito, sobretudo em ciências sociais, mas entendem. O que acontece é que as equipas que desenvolvem os sistemas de inteligência artificial cada vez tendem a ser mais plurais, no sentido em que necessitam mesmo disso. Porque a inteligência artificial tem tantas aplicabilidades que toca todas as dimensões da vida humana e quase todas as áreas científicas, e tem que, embora seja tradicionalmente da área da ciência da computação, ela tem que dever interagir para se desenvolver com outras, com as neurociências, com a linguística, com a biologia, com a sociologia, enfim, com várias ciências. Tem que haver esta comunicação, mas de facto não tem acontecido da forma como seria desejável esta inclusão das diferentes vozes. Porquê? Vamos supor, se existe, entre aspas, uma encomenda num hospital relativamente ao sistema de inteligência artificial para melhorar o atendimento aos utentes ou a gestão dos processos dos utentes, por exemplo, lembrei-me desse caso, podia ser outro qualquer. Obviamente que os técnicos que vão criar o sistema vão ouvir pessoas do hospital, mas raramente vão ouvir os utentes. Vão ouvir o médico que vai ter que trabalhar com o sistema e pouco mais.
pouco mais. Talvez a administração, quem tem responsabilidades, e pouco mais. Eu ouço isto. Claro, se estiverem a fazer um sistema com uma escola para trabalhar com miúdos, vão ouvir se calhar um psicólogo e um professor muito bem, certo? Vão ouvir, vão envolver em determinada fase do processo para saber como corresponder às necessidades. Mas é mais nesse sentido de como corresponder às necessidades, conhecer um pouco a realidade, do que de facto ter em conta todos os interessados no processo. Mas isso parece um bocadinho utópico, podem dizer. Isso é um bocadinho irreal. Parece, mas nós temos que caminhar no sentido de desenvolver estruturas participativas que permitam, com todos os limites que as estruturas participativas possam ter, nomeadamente em representação das diferentes partes, porque quem representa pode não me representar bem, mas existem formas de minorizar a tendência à visão limitada de quem cria os sistemas, não sendo intencional, pode acontecer se não se diversificar as disciplinas. A inclusão por estes autores é fundamental, então, porque, de facto, estes processos de diálogo público, em pequenos grupos, não é? Acabam por contribuir para dar voz e ouvir as preocupações, os contributos, os aportes dos diferentes interessados e também verificar a forma como vamos gerindo isto, porque, no fundo, hoje em dia, cada vez mais, a questão da inovação é uma inovação em rede. É uma inovação em rede. Não é? Se nós não tivéssemos todos interconectados, a inteligência artificial não tinha o poder que tem. Ela própria subentende essa intercomunicação e os sistemas cada vez são mais fortes porque eles próprios estão hiperconectados e interconectados uns com os outros. Nós não estamos a passar no Zoom, mas se tivéssemos, não tínhamos qualquer noção do que poderia vir a ser feito com o nosso vídeo. Nós às vezes pensamos que estamos só aqui nós, mas as plataformas têm associado tantas e diversificadas empresas que nos ultrapassam completamente em termos de conhecimento. Nós nunca sabemos para quem é que estamos a falar e o que é que vão fazer com o que estamos a fazer online. Nunca saberemos. É quase impossível. Podemos nos aproximar e definir estratégias em termos regulamentares e outros que já vamos falar, mas nunca teremos essa segurança ontológica que tínhamos antes desta revolução tecnológica. Poderemos dizer que isso já existia em outras revoluções, obviamente, mas esta tem características muito particulares que aprofundam essas questões em segurança, ok? Pronto, questões de poder. Os desafios à inclusão passam muito pelas questões de poder, porque, por exemplo, quem encomenda ou quem tenta organizar esses movimentos participativos ou essas estruturas participativas para comunicarem com a ciência e com a inovação, podem escolher os facilitadores não mais adequados, podem não ser, a neutralidade total nunca existe, não é? Os representantes podem não representar bem os supostamente representados, portanto, e podem ter expectativas diferentes quanto aos benefícios instrumentais, substantivos ou normativos do diálogo. É claro que se nós formos ver os interesses da comunidade científica que produz inteligência artificial, embora exista, obviamente, porque além disso também são cidadãos, além de cientistas, são cidadãos, mas obviamente que os interesses passam pelos interesses do campo científico também, não é? Que são diferentes dos interesses do utilizador, que são diferentes, muito diferentes, dos interesses de uma empresa de uma empresa de tecnologia não ligada necessariamente ao setor público, etc. Portanto, gerir todos estes interesses torna esta inclusão um grande desafio, se calhar o maior desafio da inovação responsável. Portanto, deverá haver espaço para que as vozes do público e das partes interessadas questionem os pressupostos do enquadramento, não apenas de questões políticas específicas, mas também dos próprios processos de participação. Porque nós podemos chamar à participação, podemos até, a partir do próximo mês, ser obrigatório, porque a obrigação é sempre algo muito polémico, mas poderia até passar a ser obrigatório a integração de equipas multidisciplinares no desenvolvimento e na avaliação dos sistemas de inteligência artificial, mas a questão é que a forma como se ia escolher as pessoas, a forma como se escolheu estas disciplinas e não outras para lá estar, não é? O que se faz, com o que se ouve, que é fundamental, porque nós promovemos às vezes a participação, mas depois não damos feedback. Quem participou, nem sempre se sente que
o output reflete a sua participação. Não sei se me estou a fazer entender. Eu posso dar a minha opinião, mas ela ser ou não tomada em consideração se a relação de poder. Também, sobre estas questões da participação, penso que é indissociável falarmos nisso, porque a participação não quer dizer necessariamente co-decisão. Alguém tem que decidir a determinada altura. A questão não é quem decide. Quem decide também é a questão. Podemos escolher quem decide, quem controla. Mas a questão é sabermos qual o processo para se ter chegado àquela conclusão. Enfim, esta questão da participação é muito importante e dá um debate só sobre isto. Mas que tem muito a ver com a questão da inovação responsável. E depois, o que eu acho mais interessante, e que agora podíamos, para a inteligência artificial, a partir daqui fazer um debate só a responder estas questões, e aí sim traria, obviamente, todos os contributos do meu estudo, que estes autores dizem, se formos capazes de responder a estas questões, conseguiremos, além da questão da inclusão, da antecipação e da flexibilidade, que já falei, conseguiríamos, de facto, estar no bom caminho do desenvolvimento de ciência mais responsável e inovação mais responsável. E isto tem a ver com questões relativamente ao propósito da inovação, e neste caso, na inteligência artificial, perguntávamos porquê é que se criou os sistemas de inteligência artificial? Para quê? Para servir a quem? É do interesse público? Não é do interesse público? Quem é que vai beneficiar com o que se vai desenvolver em termos de inteligência artificial? E não só quem é que vai beneficiar, mas o que se vai ganhar. Existem outras alternativas para darmos resposta ao que queremos atingir? Tudo isto são questões que eu acho que foram colocadas pela comunidade científica, neste caso tecnológica, mas numa fase inicial todas as outras ficaram à parte, muito sinceramente. A partir do momento em que, até pelo desenvolvimento de processamentos de computadores e tudo isso que foi a par da capacitação dos sistemas inteligentes, que foi uma condição para que eles se desenvolvessem tão rapidamente, tudo isso é, como eu digo, acho que houve uma fase de encantamento em que se lançou e que todos aderimos inconscientemente ou conscientemente por parte de uma minoria, porque de facto nos traz benefícios para o nosso cotidiano, obviamente, e não tivemos tempo de pensar o que é que eu estou a fazer com os meus dados, que consequências é que isto vai ter no meu emprego, se vai ser bom ou não nós não precisarmos de trabalhar, se os sistemas um dia vierem a trabalhar por nós, isso vai ser bom, já que nós nos andamos sempre a queixar que não temos tempo para outras coisas, mas afinal vai ser bom, vai ser mau. Questões destas que têm a ver com o propósito da inovação. Dificuldade em relativamente à inteligência artificial, mais uma vez, a pluralidade de aplicabilidade que estes sistemas têm. É muito difícil dizer, não é? Cada um terá o seu motivo para ter sido criado, obviamente. Mas há aqui uma questão muito importante que acontece em outras dimensões científicas, não só na tecnológica nem na inteligência artificial, que é os imprevistos da ação científica e que o mesmo sistema de inteligência artificial que foi criado exclusivamente com uma motivação benéfica e para o bem, obviamente, como, por exemplo, sistemas ligados à linguagem natural para apoiar crianças com paralisias ou com dislexias ou com outras dificuldades relacionadas com a expressão verbal, etc., linguística, podem igualmente ser utilizados para, por exemplo, por empresas com interesses duvidosos para perseguir jornalistas em países totalitários e para outras coisas mais. Então, aquele sistema foi criado para ajudar as crianças, mas nós podemos usá-lo para prejudicar-se. Isto é comum. Não é só agora que acontece, sempre aconteceu em todas as inovações ao longo do nosso desenvolvimento social, mas, de facto, a inteligência artificial tem características que outras inovações não tinham. Não é? Quando nós tivemos a Revolução Industrial, a industrialização do trabalho, a maquinização, nós tínhamos, de facto, criou mudanças profundas, mas muito contextualizadas em certos setores, muito limitadas em termos espaciais e temporais. Agora não é? Temos uma revolução em termos, a uma velocidade alucinante, a uma profundidade como nunca outra inovação teve, e de uma forma sistémica. Afeta até quem pensa que não está lá, porque está.
e esta falta de percepção e de conhecimento sobre a inteligência artificial não nos prepara para lidar com ela de uma forma mais adequada. Isto tem a ver com o propósito. Depois a questão do processo. Como é que se deve definir e medir os riscos e os benefícios? E agora acrescento da inteligência artificial, já que é por isso que estamos aqui, não é? Como é que nós podemos medir até onde é que podemos ir e que benefícios é que vamos ter com isto? E se os riscos que corremos justificam os benefícios, ou melhor, se os benefícios justificam corrermos os riscos, e mais do que isso, se queremos correr ou não os riscos. Porque uma questão é essa, porque nós podemos querer correr os riscos, não é? Eu há frente ia dizer, mas já digo agora, que há uma diferença para a Luma entre o risco e o perigo, precisamente por isso. Questionável, como tudo, é questionável. Mas o Luma diz, eu penso que aqui se enquadra um pouco, que é: eu estou em risco quando tenho noção do que me pode acontecer se fizer determinada ação. Eu, se quiser fumar, sei que o risco que corro é um cancro, por exemplo. Mas estou em perigo se me estiver a submeter, se estiver a desenvolver uma ação, ou se tiver uma atitude sobre a qual não tenho qualquer noção sobre como poderá acontecer relativamente ao que eu estou a fazer. Aí eu estou em perigo. E a inteligência artificial pode estar um bocadinho nesta situação. Estamos em risco, mas também muitos de nós estão em perigo, porque nem sequer sabem como se defender, porque nem sequer sabem que estão a correr perigo. E isto é que nos deve preocupar em termos éticos e é que deve preocupar a produção da ciência e da inovação também. Como é que devem ser elaboradas as normas? Eu entrevistei pessoas ligadas à política, que estão no Parlamento Europeu, que debateram estas questões. Entrevistei peritos em inteligência artificial que foram convidados para grupos da Comissão Europeia para delinear as linhas orientadoras para a inteligência artificial. O que é que eles me dizem? Paulo, estes grupos são compostos 99% por engenheiros informáticos e 99% por homens. Desde logo está familiarizada a definição de linhas orientadoras, embora tenham feito estudos e auscultado outras pessoas. Mas a verdade é que quem controla, quem define, quem em última instância produz o conhecimento que vem cá para fora para nós depois assimilarmos, são de facto grupos fechados e não diversificados. Eu já nem digo multidisciplinares, porque nem tudo pode ser multidisciplinar, mas representando minimamente a diversidade. Não existe. Portanto, como é que devem ser elaboradas e aplicadas as normas? A União Europeia, finalmente, temos agora o EA Act, um regulamento que começou quando eu estava a começar o doutoramento há 3 anos ou 4 atrás e que só agora é que se concluiu e que começou precisamente com as linhas orientadoras. E claro, é questionável, mas existe, e é questionável, e questiona-se, mas que já tem, por exemplo, algumas proibições. Já proíbe certas coisas no âmbito da inteligência artificial em termos da União Europeia. Problema. Os nossos dados, os sistemas de inteligência artificial, as plataformas que usamos, as redes sociais, tudo, as árvores, tudo, nós estamos, mais uma vez, hiperconectados. Não existem fronteiras territoriais. Os meus dados, neste momento, estão na China, estão na América, estão em todo lado. Eu tenho uma regulamentação europeia que me pode proteger, em certos aspectos. Mas se eu fizer se eu estabelecer uma relação comercial, por exemplo, ou se for usada por alguém de um desses países ou num desses países, se calhar a minha lei não vai proteger assim com a objetividade que nós podemos esperar. De facto, não existem fronteiras na era digital. E quem assumirá as responsabilidades, que é algo muito importante, e quem assumirá as responsabilidades quando algo corre mal? Isto é o fator-chave. Porque estamos a investigar, estamos a produzir uma inovação, foi colocada no mercado, está a ser apropriada por toda a gente, mas quando as coisas correm mal, é muito difícil definir quem é o responsável, precisamente, mais uma vez, porque estamos em crise. Se eu comprar um carro autónomo, supostamente autónomo, se o carro matar uma pessoa, a responsabilidade é de quem fez o sistema, a responsabilidade é de quem ia lá dentro mas não fez nada, mas depois quem ia lá dentro pode dizer que fez mas que o sistema não respondeu.
depois vai-se para quem criou o sistema, depois quem criou o sistema diz não, aqui agora a responsabilidade é da seguradora, e depois vai-se para a seguradora e diz não, mas a seguradora ainda não definiu, porque as seguradoras ainda só têm seguros para seres humanos, não têm seguros para máquinas, e depois vai-se para o fabricante, e depois vai-se para a empresa que vendeu o carro, e depois abre-se assim. Isto é o que se passa na inteligência artificial, mas também serve para refletirmos sobre a ciência noutros campos. Okay? O produto. Como é que se distribuem mais ou menos os riscos? Os riscos são iguais para todos? Não. Quem está mais informado sabe melhor como agir para prevenir os riscos, para prevenir os perigos. Não é por acaso que quem trabalhou nas grandes empresas como a Microsoft, a Google, etc., limitam mais os seus filhos do que nós relativamente ao acesso a certas coisas. Eles próprios não entram em certas coisas. Eles sabem como limitar o acesso aos dados deles. Têm conhecimento. O conhecimento é poder. O conhecimento é poder mais do que nunca. E os riscos são diferentes. Não é? São os grupos menos preparados para enfrentar estas questões que correm os riscos, obviamente. Portanto, os riscos não são distribuídos da mesma maneira, assim como os benefícios. Não é difícil percebermos que este desenvolvimento, esta inovação tem privilegiado as nossas vidas todas. Podemos concordar, obviamente, com isso, mas em termos, por exemplo, financeiros, um grupo muito restrito de empresas que estão a beneficiar profundamente com este desenvolvimento tecnológico. Que outros impactos podemos antecipar? Isto aqui há quem chame de futurismo, mas estes autores não acham que seja futurismo, acham que seja a tal previsibilidade que tem que ser feita. Tendo em conta o que já sabemos sobre isto, não é? O que é que poderá acontecer e o que é que poderá não acontecer que nós nem sonhamos, mas então, se nós não sabemos o que vai acontecer, queremos ou não avançar com isto, ou vamos parar, ou vamos fazer uma moratória, o que é que vamos fazer? Pronto. Isto são as grandes questões que se levantam a este nível. Então a questão é: será possível mesmo desenvolver a inteligência artificial ética de forma a que as implicações das nossas vidas sejam só positivas? Segundo a União Europeia, a educação em inteligência artificial ética é aquela que é concebida tendo em consideração as normas morais, os valores e a salvaguarda dos direitos humanos, mas as normas morais, os valores e a salvaguarda dos direitos humanos não é algo universal, não é algo que assuma os mesmos contornos a nível planetário. Não é? Nós sabemos que os nossos valores provavelmente são mesmo muito diferentes dos valores, por exemplo, dos países asiáticos, da China, dos Estados Unidos, os interesses são outros. Portanto, é muito difícil criarmos inteligência artificial ética a partir desta definição da União Europeia. Até dentro da própria Europa é difícil que comungamos valores relativamente a muitas coisas, quanto mais a nível internacional. Para que isso aconteça, teria que haver controle humano, autonomia humana, mesmo relativamente à inteligência artificial. É muito difícil. A regulamentação vai nesse sentido de se desenvolver cada vez mais este controle, mas há o paradoxo dos próprios sistemas a determinada altura serem incontroláveis. Obviamente ainda podemos desligar o sistema, mas até há peritos que dizem que poderá chegar um dia em que eles não se deixem desligar. A solidez técnica e a prevenção de danos também é um bocadinho utópica, porque tem a ver com a transparência, por exemplo. E como é que se pode dizer que um sistema é totalmente transparente se não é totalmente explicável? Se quem não criou não consegue explicar, como é que ele vai ser explicado? Isto são questões que nós temos que ser objetivos, porque são os próprios peritos que estão a dizer isto. Não sou eu da sociologia, nem é a filosofia que está a dizer, e que fosse, mas não é. Portanto, isto é objetivo. A questão da equidade, obviamente, nem todos os grupos sociais estão representados. Depois dizemos que os estereótipos são tendenciosos e preconceituosos. Os algoritmos, os algoritmos não são preconceituosos. A inteligência artificial não é ética nem antiética. Nós, seres humanos, é que temos que ser éticos. E nós é que somos ou não somos preconceituosos. O que nós temos que ter noção é que os sistemas têm uma forma de atuação, têm pressupostos técnicos que funcionam de determinada maneira. As decisões que são feitas relativamente aos sistemas, como usá-los, se os devemos usar, se não os devemos usar, são decisões que têm que ser nossas. E aí é que está a nossa autonomia. Como cientistas e como leigos, temos que ter o conhecimento para co-decidir sobre estas questões. As linhas orientadoras
que a União Europeia dá são estas, um enquadramento legal, por isso é que temos a IOIA neste momento, a educação e a formação em EA. Aqui a educação no sentido generalizado, não é só a educação a um nível tecnológico, mas sensibilizar e informar também para os riscos, como se deve utilizar, como não se deve utilizar. A monitorização e acompanhamento ser feito de forma multi-autores, ou multi-atores, e o apoio à investigação social sobre a inteligência artificial. Aqui o apoio à investigação social, eu questionava os meus entrevistados sobre todas estas questões, obviamente, e nós podemos dizer, o que os meus entrevistados da área tecnológica dizem é, se nós tivéssemos mais apoio em Portugal para a investigação, se calhar conseguíamos desenvolver inteligência artificial mais ética, porque conseguíamos, se calhar, desenvolver meta-IA e a inteligência que ela própria se monitoriza e já está a acontecer. Mas a pergunta é, mas os Estados Unidos, que investem tanto, são mais éticos que nós, ou a China, estão muito mais, do ponto de vista tecnológico, muito mais desenvolvidos e com a massificação muito maior que nós, em termos de chips, em termos de tudo o que já ultrapassa o nosso cotidiano na Europa ou em Portugal, e isso automaticamente, como se utiliza o dinheiro que vem para a investigação, também é uma questão. Onde é que nós queremos dizer? Eu já tive entrevistados que disseram que a questão ética, em termos individuais, passou pela minha decisão de não aceitar um projeto para o nosso centro de investigação, que nós sabíamos que estava associado à guerra, não sei o quê, e que ia ser utilizado para isto e para aquilo e para aquilo, e eles não nos disseram, mas nós, com o acesso que hoje temos à informação, acabámos por ver a ligação a outras redes que não são aconselháveis. Então nós perdemos muito dinheiro, mas não aceitamos o projeto. Se calhar nos Estados Unidos ou na China, se calhar aceitamos o projeto. Se calhar a preocupação poderia ser menor com as consequências. Ou seja, tudo é muito relativo, não é? Nós temos que contextualizar as coisas. Portanto, este apoio à investigação é necessário. De facto, Portugal não está com o apoio ao nível de outros países, de outros territórios, e sobretudo falam também não só no apoio financeiro, mas no apoio em termos da forma como se faz ciência em Portugal. Okay? Como nós desenvolvemos a investigação, as condições profissionais que temos para desenvolver a investigação, tudo isso condiciona também a forma como a inovação surge e como se encara também a própria profissão de investigador. E se estamos a falar em investigação e inovação responsáveis, também temos que contar com as condições objetivas de realização dessa investigação e dessa inovação. Passa pela gestão de carreiras, passa por todas as outras questões que parecem, de facto, secundárias, mas que não são, porque condicionam a eficiência e a eficácia do próprio processo científico, não é? Pronto. Em Portugal não está a acontecer isto que a União Europeia sugere, não é? Para monitorização e avaliação dos sistemas por equipas multidisciplinares, por comissões de éticas, por empresas públicas e privadas, por organizações não governamentais e PSS e outros atores através de uma participação em diálogo social. Isto ainda não está a acontecer. Agora nós dizemos assim, mas quem de nós é que sabe que Portugal tem uma estratégia nacional para a inteligência artificial e que foi proposta em consulta pública e que qualquer cidadão podia ir ao site do governo e dar a sua opinião? Pois, mas quem é que sabe? Será que todos têm de saber? Será que todos têm acesso à internet ou sabem ir lá fazer isso? Ou a forma, os processos, lá está, os processos participativos, a análise e a crítica construtiva sobre os processos é tão importante para a responsabilidade como a própria escutação, não é? Porque são sempre as mesmas pessoas que sabem onde se podem pronunciar, onde podem dar a sua opinião, não é? Todas as outras ficam de fora. Isto exige uma estruturação muito grande em formas de fazer ciência, em formas de promover o conhecimento, em formas de educar a sociedade, e exige, de facto, um novo paradigma social e científico para que isto se concretize. Não é por decreto, não é porque sai uma lei obrigada.
Isto exige uma reestruturação profunda nas nossas práticas, que tem que se começar por algum lado. Já falei nisto, estou quase a terminar, mas gostaria de remeter. Se nós estamos a falar na responsabilidade relativamente à inteligência artificial, não vou saber esse nível, penso que este exercício que eu faço todos os anos, que é ir ver o relatório dos riscos globais do Fórum Económico Mundial, reflete o que tem acontecido e o impacto que estas tecnologias, a inteligência artificial, direta ou indiretamente, têm trazido para os riscos globais. Eu aqui tenho 2023 e tenho deste ano, 2024. Sai sempre de janeiro, obviamente, os relatórios. Em 2023, no topo dos 10 riscos globais, que são imensos, não é? Nos 10 primeiros, tínhamos logo vários que nos remetem para as questões da tecnologia. Em primeiro lugar, tínhamos desinformação e informação falsa. Isto tem ou não a ver com a inteligência artificial? Tem. Depois temos, em terceiro lugar, polarização social. Isto tem ou não a ver com a inteligência artificial? Tem. Porque a forma como nós interagimos nas plataformas, nas redes sociais, nas apps, acaba por, como nós já sabemos, ou se não sabemos, podemos refletir sobre isso, acaba por nos por provocar uma fraca flexibilidade, ou seja, uma flexibilidade não profunda de diferentes pontos de vista, mas aquele imediatismo da resposta, a forma como a informação nos chega e não há tempo de a transformar em conhecimento e acabamos por dar uma opinião precipitada e refletida e criar grupos polarizantes, se quisermos, na nossa sociedade, e muitos movimentos radicais e as próprias democracias estão muito em causa por causa destes movimentos online, se quisermos, por estas bolhas de opinião que se formam e que têm muito a ver com a desinformação e a informação falsa. Os sistemas de inteligência artificial colaboram nisto de muitas formas, inclusive nos sistemas que, através dos nossos dados biométricos, nos colocam em sítios onde nós nunca estivemos, a dizer coisas que nós nunca dissemos e a fazer coisas que nós nunca faríamos, mas que, para quem vê, aquilo sou eu que estou a falar e sou eu que estive ali e é verdade. Nós estamos na época da pós-verdade nesse sentido, mas já não há verdade. Nós temos que, mais uma vez, a segurança ontológica entender. Nós nunca vivemos numa insegurança ontológica tão grande como hoje, muito resultado desta evolução tecnológica. Depois temos aqui outras questões, obviamente, relacionadas com essas questões tecnológicas, mas no top 10 dos riscos de 2023 nós tínhamos, sobretudo, peço desculpa, deixa-me só ver aqui, bem parecia, peço desculpa, que eu agora estava a olhar não estava a coincidir com o que eu pensava. Em 2023, aquilo que eu vos disse é 2024, parece que não apareceu tudo ao mesmo tempo. Em 2023, tínhamos, no ranking dos 32 riscos, para os 2 anos que seguiam, tínhamos estes que eu selecionei, que se relacionam diretamente também com a inteligência artificial, em 2023. Erosão da coesão social e polarização, que se repete em 2024. Generalização do cibercrime e da cibersegurança. Mas a inteligência artificial vai aumentar muito a nossa segurança. Pode contribuir para aumentar a segurança, pode contribuir para aumentar a segurança. Dá para mudar. A desinformação, já falei, a crise da emprego não tem só a ver com a inteligência artificial, mas tem muito a ver com a inteligência artificial. Inquestionável, talvez, não? A concentração do poder digital. Obviamente que o poder digital se concentra numa minoria, sobretudo numa minoria de empresas, mas também numa minoria de atores que têm o conhecimento e o poder para controlar e gerir esta era digital, não é? As desigualdades e a falta de acesso aos serviços digitais, porque aqui não é só o impacto negativo que a inteligência artificial, da forma como está a ser utilizada, pode ter em algumas minorias da nossa sociedade, mas também o facto dessas minorias não poderem aceder ao que a inteligência artificial também traz de bom para o nosso cotidiano. É nestas duas vertentes. E depois, os resultados adversos das tecnologias de fronteira, que têm a ver precisamente com aquelas questões de não existir limites territoriais para, por exemplo, para a circulação e coordenação de dados, etc. No deste ano, voltam a estar ali estas preocupações, organizadas de uma maneira diferente,
Mas, como eu vos disse, em primeiro lugar, a desinformação e a informação falsa. Em quarto lugar, a segurança cibernética. E depois surge outros, a polarização social, que eu já falei, etc. E riscos a 10 anos. Que perspectivas, lá está, a tal perspectiva, não é? Perspectiva. Que daqui a 10 anos, de facto, surgem em quinto, sexto, oitavo, questões intimamente relacionadas com a inteligência artificial, mais uma vez a desinformação, resultados adversos das tecnologias de inteligência artificial. Aqui já não falaram de tecnologias de fronteira, disseram mesmo tecnologias de inteligência artificial e a insegurança cibernética. Portanto, isto é um relatório credível, que também com uma auscultação bastante participada e que nos leva, de facto, é uma forma de nós também decidirmos que caminho queremos dar à ciência e à inovação, tendo em conta a previsão destes riscos todos. Eu não sei quanto tempo tenho, se calhar não tenho. 5 minutos, pronto. Não vou passar com isto, mas se o meu estudo é sobre os direitos humanos, obviamente que rapidamente vou-vos dizer que são estes os direitos que estão com mais risco de serem colocados em causa: a liberdade e segurança pessoal, a personalidade jurídica, a não discriminação, a privacidade, propriedade intelectual, a liberdade de expressão e opinião, o trabalho, a proteção no desemprego, segurança no desemprego, invalidez, velhice e a educação. Novos direitos humanos é muito importante. Eu não sei se todos que estão aqui sabem que temos a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que é um documento que eu aconselho todos a conhecer, que saiu em 2021, ainda é relativamente recente, e que muitos de nós não conhecemos, e que traduz esta preocupação, esta necessidade de nos atualizarmos e de mudarmos de paradigma em termos também do que definimos como limites para a nossa dignidade enquanto humanidade. E aqui, reparem na característica peculiar dos novos direitos. Eu costumo dizer, se os meus avós viessem novamente agora, não percebiam, eu se lesse isso, eles iam pensar que eu estava a falar inglês. Não sei que eles fossem ingleses. Direito a não estar conectado. Mas será possível nós voltarmos a não estar conectados? É que mesmo quando desligo o meu telemóvel, eu já estou conectado. Direito à não manipulação tecnológica e digital. É um direito, mas também todos os direitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá o direito à habitação, e também nem toda a gente tem uma habitação, não é ainda? Está lá o direito ao emprego e há muito desemprego. Portanto, os direitos é mesmo isto, são linhas orientadoras, são referenciais que nós temos para nos ajudar, neste sentido, a investigar responsavelmente e inovar responsavelmente. O direito a ser criativo. Isto porque nós já sabemos que existem sistemas de inteligência artificial que já fazem poesia, que já desenham quadros, etc. O direito a aceder a ideias diferenciadas nos motores de busca. Penso que estava a falar com este senhor há bocadinho sobre essa possibilidade da linguagem, não é? Da pessoa aceder ao que quer de facto e não ao... Daqui a bocadinho podemos falar. Eu penso que quando falou na questão dos modelos de linguagem que está a estudar, que alguém está a desenvolver um sistema para que o utilizador possa aceder ao que quer, sem ser ao conjuntor, não foi? A parte do processamento de linguagem natural. Linguagem natural, sim. O direito a ser julgado por humanos. Nós já sabemos que também os sistemas estão a entrar no mundo judicial, não é? E que poderemos, dependendo de quem toma a decisão do que fazer com a informação que o sistema lhe dá, tomar a decisão enquanto juiz ou deixar-se levar pela decisão inquestionável do sistema de inteligência artificial. O direito à liberdade de pensamento, à liberdade cognitiva. Mas o que é isto? É tomar decisões em consciência. E nós hoje nem sempre podemos tomar decisões em consciência. O direito à integridade mental, porque já existem Elon Musk e outros através da neurotecnologia a implementar coisas no nosso corpo, obviamente para o bem da nossa saúde, etc., mas também pode ser utilizado para outras coisas. Direito a um ambiente seguro, livre e saudável, até porque estas tecnologias se podem contribuir muito para a resolução de alguns problemas de sustentabilidade. A própria tecnologia é profundamente única, temos mesmo que questionar isso. E o direito ao esquecimento, que é outra coisa que uma das minhas entrevistadas dizia: direito ao esquecimento. Então nós vamos para as redes sociais e pomos ali a nossa vida toda e agora vamos pedir o direito ao esquecimento, dizia uma pessoa da área do direito.
Direito ao esquecimento, porque já há quem consiga prever que, por exemplo, em última instância, se conseguir fazer esse tal upload da nossa mente, até que ponto é que o que é nosso seria eternizado de alguma forma. Pronto, e basicamente é isto. Também já há quem diga que as máquinas vão ter direitos, assim como os animais têm. Nós vamos ter que equacionar os direitos das máquinas, que só isto também dá um debate. E o futuro? O futuro pode passar por isto. A computação quântica vai nos obrigar a reestruturar muito mais estas questões. O transhumanismo, o pós-humanismo, singularidade, são conceitos que vão fazer parte do nosso cotidiano. E isto são citações dos meus entrevistados, que agora não tenho tempo. Pronto, esta é a questão que eu falei. E se calhar termino só com isto, que são alguns exemplos de reconfigurações profundas nos paradigmas sociais e existenciais. Temos pessoas que já se casam simbolicamente com um chatbot. Foi o caso desta americana Rosana, por acaso não está aqui a fotografia. Temos um senhor que se casou ali, aquele senhor que é o japonês Akio Kondo, que se casou com um holograma e enfim, a determinada altura ele foi desligado enfim, isto criou um impacto nele, isto foi muito mediático. Temos questões de pessoas que se suicidam por falarem com chatbots e que enfim, não conseguem interagir de uma forma esclarecida. Temos pessoas que são detidas por causa da inteligência artificial preditiva, em que, através dos dados biográficos, foi no Brasil, por exemplo, uma senhora a inteligência artificial identificou como uma pessoa corrupta, portanto, e ela foi presa sem ser ela. Temos coisas assim, porque nada é falível e a tecnologia falha. E esta questão do solucionismo tecnológico tem que ser refletido, sobretudo por quem faz ciência e inovação. Termino com esta questão da dor artificial e da ciência, que parece que não tem nada a ver com o que dissemos. Mas isto só mostra os caminhos que estamos a passar em termos de reflexão completamente disruptivos com o que sempre traçamos, sobretudo em termos científicos. Já existem autores, eu li este artigo do Oliver Lee, que é do Departamento de Teologia e do Centro Multidisciplinar de Investigação em Religião e Ciência da Universidade da Suécia, que ele levanta a questão de se a consciência carbónica é superior a outros tipos de consciência ou não, mas isso é uma questão muito filosófica. Mas o que é que está aqui em causa? Nós temos que pensar que o futuro vai passar pela nossa capacidade de nos relacionarmos com as máquinas. A maior competência que nós podemos desenvolver, sejamos investigadores ou não, é a capacidade de nos relacionarmos com as máquinas. E a forma como nós nos relacionamos com as máquinas, sobretudo quando estamos a falar de máquinas que simulam os nossos sentimentos, as nossas dores, que simulam a empatia e por vezes até nos preenchem espaços vazios que outros humanos já não nos conseguem preencher, correndo o risco de distúrbios mentais e psicológicos que já estão aí também nos relatórios de riscos globais. Nós temos aqui a ciência, que é a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. E o Metzinger propõe precisamente prudência, responsabilidade e moratória global relativamente à inteligência artificial por causa disto. Já existem filmes, que foi o caso destas imagens, que mostram que a forma como eu vou agir com as máquinas pode mudar a forma como eu sou um ser humano mais ou menos moralizado. Porque se eu agir com uma máquina, por exemplo, que me está a apoiar a dar os meus medicamentos para eu tomar, a fazer coisas que cada vez mais vão fazer no nosso cotidiano, como outros humanos faziam até então, e eu tratar a máquina como uma simples máquina, com frieza, com arrogância, que neste momento parece que seria o ideal para nós não cairmos na tentação do apego e de uma relação que ultrapasse a relação homem-máquina, o que é que isto vai ter em termos de impacto da nossa moral e da nossa responsabilidade? É que nós próprios, as nossas crianças e nós, quanto mais interagirmos com máquinas, menos habilitados vamos estar para interagir com humanos. E pronto, e quando cientistas e inovadores, temos sempre que deixar esta questão. E se